Olá, Elite Oculta! Meu nome é Gabriel Brant e se você está aqui é porque provavelmente você assistiu a parte 1 desse relato. Se você ainda não conhece o Você Acredita, o link vai estar aqui na descrição para você dar uma corridinha lá e se inscrever no nosso canal e também conhecer um pouquinho do nosso conteúdo. 2 dias depois, a fazenda foi invadida por um grupo de militares de preto. Eles pareciam ter surgido do nada e cometeram uma verdadeira chacina. Rumores davam conta que criminosos invadiram a fazenda e a polícia invadiu para tentar socorrer os moradores. Outros diziam que a família era envolvida em plantio e tráfico de drogas e que uma operação militar invadiu a fazenda durante a madrugada. Outros defendiam que foi um confronto entre pistoleiros e policiais na fazenda. O certo foi que se espalhou o boato em ter acontecido uma terrível chacina na fazenda durante a madrugada e de não ter sombrado ninguém vivo para contar a história. Aquilo foi apavorante. Um verdadeiro cerco policial foi formado para impedir o acesso de curiosos na propriedade e nunca se viu algo parecido. Alguns pescadores relataram ter ouvido os tiros e visto as movimentações de homens de preto que mais pareciam soldados de guerra. Hoje sei que foi um ataque inesperado do Discovery. Massacraram a família e todos os empregados. O pior foi que pela manhã havia um verdadeiro batalhão de policiais militares que surgiram, não se sabe de onde, mas impediram qualquer aproximação de curiosos à fazenda Fontes Verde. Assim que soube o que aconteceu, não me contive, peguei o nosso automóvel, caindo aos pedaços, rumei para a fazenda Fontes Verde. Eu só conseguia me lembrar de Aleilson e precisava obter informações a qualquer preço. De acordo com as informações, havia um grupo de curiosos, parentes dos mortos e vizinhos querendo entender o que aconteceu realmente. A fazenda foi totalmente arrasada. De longe se via tudo em chamas e a movimentação de carros pretos e militares. Foi quando algo inusitado aconteceu. Eu vi um grupo de soldados que vasculhavam uma margem da estrada e avistei o Aleilson e uma empregada se escondendo na margem oposta. Eles pareciam atordoados e cada um trazia consigo um bebê. Fiquei surpreso ao ver aquilo e, lógico, que me coloquei para ajudá-los. A mulher estava em choque e só repetia que sairia queimando as pessoas com lança-chamas. Desesperado, Aleilson disse que foi o maldito Discovery e que eles conseguiram acabar com tudo. Todos os seus parentes foram eliminados e somente ele conseguiu escapar. Temendo que fossem avistados, os mandei entrar no meu carro, dei a volta, saindo com eles daquele lugar. A mulher pediu para ser deixada no caminho da casa de uma parenta. Pouco depois, Aleilson, chorando, agradeceu a minha ajuda e disse que se continuasse comigo, só estaria colocando a minha vida em risco. Foi quando ele me disse que teria um longo caminho a seguir, mas que com 2 crianças era impossível. Chorando, alegou que precisava que eu aliviasse aquela situação para ele e que eu cuidasse de uma de suas crianças para ele. Eu tentei convencê-lo a vir comigo e pensar melhor. No entanto, ele comentou que o Discovery não era brincadeira e que ele precisava escapar com a vantagem que eu dei a ele. Diante disso, ele pediu que eu escolhesse um dos bebês e prometeu que regressaria para me recompensar por minha bondade assim que pudesse. Ele, chorando, suplicava que eu escolhesse logo. Eu estava meio que em choque. Então perguntei o nome das crianças. Ele me informou que um se chamava Jardel e o outro Jadiel. Diante disso, eu peguei o Jadiel e ele me partiu com outro bebê para a mata. Desesperada, volto para o carro e em minha mente repetia que eu só poderia estar sonhando. Ainda assim, rumei para minha casa. Minha mãe estava desesperada e, ao me ver chegando com o bebê, perguntou-me aonde eu fui.
se eu estava ficando louca e de quem era aquela criança. Desesperada, disse que aquele bebê era do Aleilson, mas que agora era meu. Minha mãe ficou desesperada e me perguntou o que tinha na cabeça para nos envolver naquela história. Contei que nem eu mesma sabia o que me deu, mas que tive a sorte de poder ajudar. Minha mãe, desesperada, alegou que eu era uma louca mesmo e repetiu o porquê de me meter naquela história. Comentei que aquela criança era um inocente e lembrei do dever cigano de sempre ajudar os lupinos. Diante disso, minha mãe procurou se acalmar e lembrou-se dos anjos que tantos favores já havia nos concedido. Então concordou. Foi logo me mandando entrar em meu quarto e adaptar o que pudesse para o bebê. Ela pegou o que tinha na farmácia para preparar uma refeição para o bebê esfomeado. Em menos de 2 horas, alguns militares estiveram em nossa casa. Eles quiseram saber de quem era aquela lata velha, entre aspas, parada ao lado de nossa casa, e quem a teria dirigido até a proximidade da fazenda Fontes Verde. Minha mãe alegou que ela foi quem dirigiu o carro e que estava levando medicamentos para a dona Dulce, mas que regressou tão logo viu o cenário de guerra. Ela fingiu interesse em saber o que aconteceu com a sua amiga, e nisso, um dos homens a obrigou a ver um feixe de luz como se a examinasse a sua retina, ou algo do tipo. Ele comentou em seguida para o outro militar que ela era totalmente humana. Fez aquilo, ignorando a pergunta da minha mãe. Ainda assim, os demais agentes do Discob não se convenceram e fizeram uma batida em nossa casa. Porém, se depararam apenas comigo e com Jadiel. Eu o alimentava e, como ele estava em meu quarto, eles acreditaram que eu era a mãe dele. Chegaram a perguntar se eu era realmente a mãe daquele menino, ao que respondi que sim. Os mandaram manter silêncio, pois o meu filho estava dormindo. Nisso, um deles se aproximou de mim, me pegou pelo queixo, levantou meu rosto e tacou a luz de lanterna. E pouco depois, alegou que eu era humana mesmo, ao que seu comparsa sugeriu que ele examinasse o bebê. Por dentro eu estava desesperada, mas o agente alegou que era melhor não ser extremo e deixar a criancinha curtir o seu sono. Por incrível que pareça, aquele agente que me pegou com violência e quase me cegou com um estranho feixe de luz foi o mais generoso entre os 4 monstros que invadiram a nossa casa. Os demais, ao vasculharem toda a casa e encontrar o altar no quarto da minha mãe, como já era de se esperar, quebraram as imagens, debochando das nossas crenças, mas depois se foram. Minha mãe, mesmo aterrorizada, ficou revoltada pelos desrespeitos e, contudo, nada poderia fazer, e não parava de pensar no Aleilson e no outro bebê. Torcia para que tivesse escapado. Todavia, o esperado era que apenas o Jadiel fosse o único sobrevivente de toda aquela maldade. 2 dias depois, o comentário da Bárbara e ocorrido na fazenda Fontes Verde ainda estava em alta. Dessa vez, era o boato da decisão da equipe do Instituto Médico Legal de simplesmente enterrar o que sobrou dos corpos na fazenda, já que a entrada da cidade estava intrafegável. Aquilo foi algo realmente suspeito. Entretanto, muitas pessoas estavam tão aterrorizadas que preferiram nem comentar nada. O mais estranho foi que a polícia assumiu o caso e nenhuma satisfação deu. Enquanto isso, parei a me dedicar inteiramente a Jadiel. E me perguntava se o seu pai e o irmão haviam tido a mesma sorte que ele, ou se foram localizados pelo Discob e tiveram o mesmo fim dos outros familiares. No 3º dia que eu cuidava do Jadiel como se fosse meu filho, já era noite, quando a minha mãe foi chamada às pressas para socorrer a esposa do dono da fazenda, Gomes Ferreira. Mais uma vez, ela só pegou as suas coisas e se foi. Por coincidência, aquela era a fazenda mais próxima da fazenda Fontes Verde. O marido da herdeira da fazenda, cujo nome era Sebastião, estava num povoado distante e ela entrara em um trabalho de parto e não havia médicos disponíveis para atendê-la.
tudo por conta dos estragos provocados pela chuva e transbordamento do rio na entrada da cidade. Rafaela Ferreira era a filha do velho Nonato, o verdadeiro dono da fazenda, que só tinha ela de filha, e a criticava por ser uma inútil. Ele casara a filha com Sebastião e admirava o genro por acreditar que ele fosse um homem de visão e que, com rigidez, o ajudava a tocar os negócios da fazenda. Rafaela chegou a engravidar do Sebastião 6 vezes consecutivas e em todas elas deu à luz a uma criança morta. O fato de todas elas serem meninas fez com que o velho Nonato alegasse que o resultado da gestação era apenas um conserto feito pela natureza, uma vez que filhas eram apenas reprodutoras. Já um filho era o que garantia mãos fortes para o trabalho, prosperidade e a perpetuação do sobrenome. Sebastião estava tão desgostoso com a incapacidade da mulher em lhe dar um herdeiro que para ele tanto fazia ela estar grávida ou não. Era um homem cretino que vivia se envolvendo com várias mulheres. E o mais revoltante era que o próprio pai da Rafaela a culpava, alegando que se ela fosse uma mulher de verdade, não criaria tanto desgosto ao marido, e também que ela era uma completa imbecil e inválida, um desgosto a ele como pai que tanto fez por ela. Minha mãe, enquanto a acompanhava no difícil parto, tinha apenas o apoio da velha cozinheira da casa, que morria de dó do sofrimento da sua senhora. Muito fraca e com muita dificuldade, Rafaela teve a sua criança. Um menino fraco que só de olhar, minha mãe via a vida dele se esvaindo. Para piorar, a mulher nem chegou a pegar a criança nos braços, pois acabou desmaiando. De acordo com a empregada, o próprio pai navegava-lhe até a água, alegando que enquanto não tivesse a criança, não merecia nada. Por fim, o velho Nonato alegrou-se em saber que tivera um neto e foi quando a minha mãe teve uma ideia. Avisou que precisaria pegar umas ervas para reestabelecer as forças da Rafaela quando ela recobrasse a consciência, ao mesmo tempo em que precisaria deixar um medicamento para ajudar na limpeza do útero durante o período da quarentena. O velho Nonato concordou e, emocionado, deu até o carro dele para minha mãe ir pegar as supostas ervas. Nisso, ela chegou em casa apavorada e contou que viu o anjo da morte rondando o recém-nascido da Rafaela. Explicou que aquele era uma chance dada pelos anjos lupinos e que era a solução para garantir um futuro mais próspero para o Jadiel. A princípio não entendi o que minha mãe estava falando, depois não queria concordar com o plano mirabolante que ela teve, até mesmo pelo fato de já estar apegada ao Jadiel. Ele era uma criança muito calma, só chorava quando estava com fome e dormia praticamente a noite toda. Eu não queria ter que deixá-lo sem mencionar que aquilo era um crime. No entanto, a minha mãe me mandou escolher, ou o Jadiel ser um fazendeiro rico e poderoso, ou ser um ajudante de farmácia. Ela começou a falar um monte de coisas e disse que se os anjos estavam o apartando de nós, eles mesmos dariam a oportunidade de nos aproximarmos mais uma vez do Jadiel. Mesmo triste e despedaçada, eu acabei acreditando que seria o melhor para ele e fiz tudo o que minha mãe orientou. Ao chegar à fazenda Gomes Ferreira, minha mãe pediu que eu saísse com o cestinho onde estavam as ervas e o Jadiel dormindo embaixo delas, bem escondidinho. Se ele acordasse, chorasse ou emitisse qualquer som, tudo estava perdido. Para nossa surpresa, o velho Nonato estava com o neto dançando e exibindo a todos. Minha mãe alegou que aquele velho era realmente um demente e me explicou onde ficava o quarto. Tratou de chamar a atenção de todos, adulando aquele velho nojento, enquanto eu adentrava o quarto de Rafaela. Coloquei o Jadiel ao lado dela e, sem saber o que fazer, levei a cesta com as ervas para a cozinheira. A mãe pediu para o velho nojento lhe entregasse o neto, ao que ele, embriagado, concordou em fazer. Foi quando minha mãe comprovou que o menino já se encontrava sem vida. Daí, ela entrou no quarto
e retirou as roupas do menino, colocando-as no Jadiel e o colocando no berço ao lado de Rafaela. O próximo passo foi eu esconder o corpo gelado do bebê em volta da minha barriga e dar um jeito de sair sem chamar a atenção. O velho estava na sala me perguntando se eu havia visto o neto dele e eu que achei dele. Comentei que ele era um bebê adorável, mas que agora eu tinha que regressar à minha casa para preparar mais erva. O velho mandou um capataz que tinha acabado de chegar a Cozarão me levar até em casa e avisou que qualquer gracinha ou falta de respeito, ele estaria na rua. O homem me levou para casa sem dizer uma só palavra e graças a isso o plano foi perfeito. Eu me tremia, não acreditando no que havia feito. Ao mesmo tempo, eu chorei a tristeza de nunca mais ver o Jadiel. Já em casa e sentindo uma sensação de alívio, peguei o corpinho do bebê e o preparei bem arrumadinho numa caixa antes de enterrá-lo. Em minha mente, eu chorava fantasiando que aquele anjinho era o Jadiel. Quando a minha mãe chegou por volta das 10 da manhã, ela estava muito contente. Contou que ninguém havia suspeitado de nada e que, inclusive, o Jadiel já havia mamado no peito da Rafaela, que o olhava com fascinação e amor. Dias depois, o Sebastião apareceu na nossa casa. Eu cheguei até a pensar que ele, de alguma maneira, tivesse descoberto a loucura que a minha mãe e eu fizemos. E estava vindo para nos ameaçar. Mas ele veio por um motivo inusitado. Queria nos agradecer por termos trazido sorte no 7º parto da sua esposa e que queria que o ajudássemos em um dilema. Ele não sabia que nome deveria dar ao filho. O avô materno sugeriu que o inocente fosse chamado de Nonato Neto e ele queria que fosse Sebastião Filho. Diante disso, a minha mãe alegou que agradar um era desagradar o outro e que o melhor era um nome diferente. Então, ela sugeriu Jadiel, ao que ele surpreendentemente adorou. Até eu fiquei surpresa com isso. Contudo, minha mãe falou que quando o anjo sopra o nome de um lupino, nem o diabo é capaz de mudar. Por conta do acompanhamento que a minha mãe fez durante a quarentena, a Rafaela, eu pude rever o Jadiel e fiquei contente ao ver como ele era amado. E o melhor, foi poder chamá-lo pelo nome que seu verdadeiro pai havia lhe concedido. Com 2 anos que o Jadiel vivia na casa dos pais adotivos, Rafaela foi para a capital se esterilizar, pois chegou a engravidar mais 3 vezes e seus filhos faleceram pouco tempo do nascimento. Foi nesse período que ela soube de uma triste realidade. As constantes saídas do Sebastião para os povoados vizinhos era porque ele tinha um outro filho. Este se chamava Renato. Era 2 anos mais velho que Jadiel e era fruto do adultério dele com uma namorada que ele nunca esqueceu, a qual fez de sua amante secreta. Infelizmente, a mulher faleceu e ele decidiu levar o menino para morar com ele. Não havia como negar que o Renato era filho dele. O menino era praticamente uma miniatura do pai. Rafaela se sentiu humilhada em ter que aceitar o filho da amante do marido, ao que seu Nonato alegou que aquilo era bem feito para ela, por ter causado grande desgosto ao marido com suas gestações mal sucedidas. Aquilo a fez entrar na igreja, onde foi revelado que ela perdeu todos os filhos que teve com o marido por conta de feitiçaria feita pela amante dele, e que pelo peso do feitiço ela teve muita sorte do Jadiel chegar à sua vida. Como Rafaela não suportava o Renato, Sebastião passou a mimá-lo e tê-lo como seu filho predileto, alegando que ele era o seu primogênito e que era o seu filho mais importante. Como se não bastasse, o próprio pai dela apoiava todas as idiotices do genro. Jardel, embora não fosse o filho predileto, sempre se mostrou uma criança independente. Com 4 anos, adorava fugir para o quintal, gostava de subir em árvores, comia terra, gostava de rolar no chão e detestava estar limpinho. Nunca adoecia,
aprendeu a nadar sozinho, comia de tudo e era até mais forte que o irmão numa briga. Diferente do Renato, ele não dava qualquer trabalho a nenhum dos empregados da casa e todos o admiravam por seu jeitinho faceiro. Com o tempo, ele foi crescendo e se interessando pelo trabalho da fazenda. Com 10 anos, adorava passar as manhãs trabalhando com os peões no plantio ou com os bichos. Tinha um jeito muito másculo para a sua idade e parecia querer se tornar um homem antes do tempo. Não tinha medo da cobra, escorpião ou qualquer inseto. Enquanto isso, Renato era criado numa redoma de cristal. Tratava mal os criados, não aceitava um não como resposta, desrespeitava a Rafaela e vivia repetindo que era o primogênito de seu pai. Foi quando Sebastião percebeu o jeito meio estranho dele. Na verdade, desde muito pequeno que as pessoas notavam o jeitinho de menina do Renato. Porém, o Sebastião só percebeu os trajeitos do filho na pré-adolescência. Daí, passou a brigar com ele para que procurasse jeito de homem. Se na infância Renato foi cercado de carinho e mimos pelo pai, na adolescência sofria críticas, desfeitas e até desprezo. O pior foi que até Rafaela chegava a sentir pena do enteado. Sebastião chegou a ameaçar colocar até pimenta malagueta no traseiro dele, caso mesmo não tomasse um jeito mais masculino. Vivia comparando o jeito de Renato com o de Jadiel. Chegou a espancar o Renato com chineladas ao flagrá-lo dançando funk. E revelou sentir desgosto, nojo e constrangimento pelo jeito do Renato. Tanto que impôs a ele viver em casa, trancado no quarto, até que procurasse jeito de homem sério. O proibiu de transitar pela casa diante de visitas, pois ele é que não passaria vergonha na frente dos amigos em ter um filho afrescalhado. Enquanto isso, Jadiel continuava chamando atenção por seu jeito viril, humilde, determinado e responsável. Ele não entendia o motivo do pai tratar tão mal Renato só por ele ser diferente. Aos 12 anos de idade, Sebastião flagrou Jadiel em momento de intimidade com a filha de um dos peões da fazenda. Essa se chamava Ana e era 3 anos mais velha que ele. No ato, Sebastião sentiu um orgulho tão grande que até se emocionou, mas temendo que o filho fosse flagrado pelo pai da garota, que já a procurava. Se adiantou em interrompê-los, a jovem saiu correndo apavorada pelo lado oposto e Jadiel tratou-se de se vestir e assumir a culpa do que o pai flagrou. Ele alegou que o acontecimento era culpa apenas dele e pediu para o pai não prejudicar ou difamar a menina. Nisso, Sebastião ficou pasmo ao ver que, embora fosse um molecote, Jadiel já tinha uma atitude nobre e também membro enorme e muito maior que de muitos adultos, inclusive com pelos e tudo mais. Ele então o abraçou e disse que ele sim era o seu orgulho. Comentou que não tinha problema algum do que ele estava fazendo e que ele só deveria tomar cuidado para não ser flagrado por outros. Ao que Jadiel estranhou o carinho e as palavras de compreensão do pai, pois a mãe era quem sempre foi carinhosa e compreensiva com ele. Já o pai o tratava com indiferença e até impaciência, tanto que ele aprendeu a se manter afastado dele. Jadiel julgou estranha a atitude do pai, chegou a pensar que ele só desejou evitar um desentendimento com seu empregado de confiança. Se você gostou dessa parte 2 do relato, continue acompanhando, porque amanhã eu posto para vocês a parte 3. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do Você Acredita, corre aqui agora na descrição e dá uma visitinha lá. Já se inscreve no canal, comente lá nos vídeos que eu estarei comentando, curtindo e também interagindo com vocês. Muito obrigado e boa noite.